pessoal, tudo bem? Feliz ano novo para todo mundo. Começamos o mês de janeiro e o ano de 2022, né? O nosso calendário gregoriano, que é a contagem do tempo, geralmente igual para todos nós, então a gente padronizou no calendário gregoriano, mas essa contagem de tempo também ela é bem subjetiva, né? A gente linearizou o tempo, né? Organizou, que precisa ter uma certa organização mesmo, porque senão ia ser uma confusão, ia ser uma zona. Mas vocês sabem que o ano novo, para nós astrólogos, começa dia 20 de março de 2022, de fato, quando a gente inicia o signo Áries, que é o primeiro da roda zodiacal. Então a gente ainda tá no transbordar do furacão, no borbulho do caldeirão da sopa. Então assim, não saímos ainda do ano venusiano. A gente vai adentrar o ano de Mercúrio, mas a gente ainda não entrou. Quem já viu minha previsão, eu falo um pouquinho desses 3 meses, depois a gente adentra, né? Eu falo assim geralzão, mas as previsões são bem legais, porque dá pra gente ter um panorama do que vai assim ser mais importante, mais intenso para cada signo. Então lembrando que se você não viu ainda a previsão geral do ano para o seu signo, acessa aqui em algum lugar que tá aqui no canal, tá? Mas vamos lá, energia do mês de janeiro para todos nós. Gente, janeiro vai ser intenso, como eu falei, a gente tá no meio, assim, no ápice de um monte de mudança. A gente passou por 2 eclipses aí, novembro, dezembro, que foram intensos. Portanto, a gente ainda segue no céu muitas mudanças e um ritmo acelerado. Então a gente vai começar janeiro já assim, ó, pá. No dia 2, a gente já tem uma lua nova em Capricórnio que vai dar um pedala robinho em todo mundo, falando assim, vai, porque Capricórnio está ligado a Saturno e pede que a gente tenha responsabilidade nas nossas ações, nos nossos projetos, que a gente pise o nosso pezinho bem calcado na terra, sai, né, da lua ou da onde cada um tiver. Então acabou o primeiro dia do ano, que é um dia que a gente tem um certo descanso, que a gente ainda tá um pouco desconectado, tá um pouco de ressaca, sei lá, e já no dia 2, independente se você tá ou não de férias, já é um dia que vai te coçar, vai te dar um ciricutico de começar a querer realizar alguma coisa, de pensar alguma coisa, porque Saturno tá em Aquário, a gente vai começar a querer planejar a vida. Então, se você não descansou e se você não tem mais ou menos organizado a sua rotina, aproveita a primeira semana do ano para fazer isso. A lua nova em Capricórnio vai exigir que a gente se organize, né? Tenha em foco e concentrado o que a gente precisa fazer, tá? Outra coisa, outra mudança que a gente tem em janeiro é a mudança do eixo kármico, que sai de Gêmeos Sagitário e finalmente entra de vez no eixo Touro-Escorpião. Então, é um chamado kármico para que a gente literalmente comece a construir algo que tem a ver com o que a gente é, para que a gente trabalhe nossa criatividade, nosso senso de individualidade para um coletivo. Então, também não é só a questão não é um senso de egoísmo, porque Urano está em Touro. Então, entramos nesse eixo Escorpião-Touro, no eixo nó do norte e nó do sul, que pede com que a gente concretize, coagule, materialize os nossos sonhos. Aí vem uma lua nova em Capricórnio e fala, o que você está fazendo da sua vida? A vida é muito curta para a gente fazer coisa que a gente não gosta. Então essa é a mensagem do mês de janeiro. Acorda se estiver dormindo, desperta para a vida, porque essa lua nova no grau 12 em Capricórnio no dia 2, ela mexe com tudo isso, né? Sendo que a gente já tem um novo eixo kármico, a gente, né, muita coisa em terra, e Saturno estando em Aquário ainda exige que a gente realmente se organize dentro de um coletivo, que a gente crie a nossa rede de conexões, que a gente tenha amigos, né, que possam nos auxiliar, amigos verdadeiros, não nada falso, né? Então tudo que é meio que falso pode estar ruindo mesmo nas nossas vidas, e a gente pode sentir assim o mês de janeiro como um todo super instável e trazendo pra gente mudanças e fazendo a gente sair da nossa zona de conforto. Seguimos dessa lua nova para a lua crescente, momento da gente expor os nossos projetos, da gente tentar encontrar meios. Por isso que é importante a gente ter uma rede de conexão de pessoas, de amigos. Então, mês de janeiro é um ótimo mês pra gente se articular. Se não tem trabalho, buscar trabalho, sabe? Fazer contato com pessoas, fazer novos amigos, né? Expor a carinha na janela, realmente fazer, porque Mercúrio entra em Aquário também e ativa essa força de Saturno, fazendo a gente ter compromisso com
aquilo que a gente está falando, de fato fazendo alianças que nos tragam segurança, estabilidade e enraizamento. Então é uma lua super forte, né, da gente ter uma disposição e capacidade de tanto aprender com alguém mais velho, com alguém que está ali nos ajudando, e também dar a mão para quem está chegando agora. Então uma roda, né? Isso é bem bonito. É o arquétipo do um ajuda o outro, da tal da corrente do bem. E só que a gente pode passar por momentos de teimosia, radicalismos, né? Achar que sabe tudo, não querer dar a mão para ninguém, mas querer que as pessoas deem a mão pra gente. Então a vida vai falar assim, olha, não funciona desse jeito. A lua crescente que a gente tem em janeiro, no dia 9, em Áries, que vai estar no grau 19, ela vai fazer um sextil, né, que é um aspecto positivo, com Marte, que está em Sagitário. E isso vai dar, assim, um boom, né, muito fogo. Enquanto a gente estava ali organizando, estruturando, tava um monte de coisa em terra, ar, né, depois já entra essa lua crescente de fogo, agitando e dando um empurrão aí pra gente sair de qualquer tipo de situação parado, em dúvida ainda se a gente tivesse, se a gente ainda não tivesse organizando, tentando se movimentar para crescer, para realizar alguma coisa, essa lua crescente ela vai dar um empurrão. E se a gente não tiver Marte está em Sagitário, a gente precisa saber para onde vai. Não dá mais para ficar perdido, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É importante ter foco, coragem, iniciativa. E mesmo que seja difícil, mesmo que seja longo, mesmo que demore muito tempo, siga em frente, não desista. As metas e os nossos objetivos serão alcançados na mesma medida que a gente tiver persistência e coragem. Só que é importante a gente ter, assim, paciência, né? Cuidado com a agressividade, as impulsividades também, de tomar um rumo sem pensar e depois, quando você vê, para sair daquilo que você se enfiou, vai ser um transtorno. Então, pensa bem, porque essa lua que vai acontecer no dia 9 de janeiro é o bonde. Vai sair o bonde quando você vê você tá lá do outro lado, no Antártico, você fala, o que eu tô fazendo aqui? No Polo Sul. Não era isso que eu queria. Mas aí você já vai estar lá no Polo Sul com os pinguins, entendeu? Então, assim, pensa bem o que você tá fazendo. Cuidado com fanatismos, com intolerâncias, porque isso também tende a aumentar. Júpiter estará em Peixes, e se a gente não tiver um entendimento muito claro de que o importante é o amor, a autoconfiança, a fé, independente de classes, raças, religião, o mundo vai entrar numa nhaca forte. Felizmente, o que a gente mais vê hoje é intolerância, falta de fé, falta de amor, porque a religião sem o amor, pra mim, ela não serve de nada. Então, se a pessoa é religiosa, mas não consegue amar o outro só porque o outro tem cabelo verde, né? Então, sei. Minha opinião, acho que toda pessoa que tem um pouquinho mais de consciência vai entender e vai concordar comigo. Então, não tem aqui nenhuma diferença, cada um pode gostar do que quiser, mas é importante, porque Saturno ainda está em Aquário, essa comunhão entre as pessoas, independente da cor do cabelo, entendeu? Aí a gente tem uma lua cheia em Câncer no dia 17, essa sim, vai ser uma catarse, vai ser, literalmente, se as pessoas não entenderam essa comunhão que eu tô falando, essa consciência do amor, da fraternidade, da família, além do sangue, porque a gente só quer, a gente é meio mafioso, no fim o ser humano é meio Don Corleone. Eu protejo os meus, quem tá contra mim eu quero mais aqui, né? Essa lua cheia que vai se opor ao Sol em Capricórnio, que tá conectado a Plutão, no dia 17, queridos, senhoras e senhores, vai trazer mudança, vai ter gente caindo do cavalo, vai ter gente que vai estar achando que tá dando um voo assim super incrível, porque Marte está em Sagitário, Júpiter está em Peixes, vai ter gente que vai achar que tá surfando na onda, quando de repente, mais que de repente, a onda vai sumir, desaparecer, a pessoa vai cair. Então, é muito importante a gente perceber que a construção, a realização daquilo que a gente realmente quer, escutem o que eu tô falando, os astros já estão dizendo, a comunhão, a troca, o que eu falei da corrente do bem, da gente se ajudar, da gente se tolerar. Tô falando que tem que amar o cabelo verde, gente, o cabelo rosa, o cabelo azul. Não, vamos se encontrar, assim, num sentido de fraternidade quanto seres humanos. Não tô falando de juras de amor eterno, tolerância, respeito, independente do que o outro pensa. Isso é Júpiter em Peixes, a gente tá entrando nesse ano que vai ser assim. Então, essa alunação é um momento de tensão, instabilidades, mudanças bruscas, a gente pode não conseguir lidar com as nossas emoções, a gente pode literalmente cair do cavalo. Então, crises pessoais, institucionais e políticas vindo à tona aí no dia 17 de janeiro, pá. No dia 20 a gente tem o Sol ingressando em Aquário, que vai mexer com mais crises
crise social, com mais coisa, vai... O que que acontece com o Sol? O Sol, quando entra num signo, ele mostra aquele significado. O signo é um significado, é uma consciência. Então o Sol, ele ilumina, vai mostrar o quê? Mas que se você tem amigo, você vai ficar mais fortalecido na sua comunidade. Se você é solitário, se você é um cara arrogante, intolerante, que não tem amigos, você vai se sentir muito mal nesse momento de Sol em Aquário, entendeu? E eu esqueci uma coisa extremamente importante aqui, que eu pulei, e agora eu vou fazer questão de voltar, que eu passei da lua crescente para a lua cheia, mas nesse meio tempo, por isso que a lua cheia também vai ser intensa, porque no dia 14, Mercúrio retrograda em Aquário. Faz um back for, como é que fala aí? Eu não sei falar inglês. Faz um voltando aí. No dia 14, quando Mercúrio entrar em retrogradação em Aquário e Saturno está lá e eles estão conectados, a gente começa realmente a ver que as coisas não vão ser mais tão rápidas, não vai ser tão fácil. E aí no dia 17 na lua cheia, por quê? Quem é que rege Capricórnio, galera? Saturno. E aí Saturno conectadíssimo com Mercúrio retrógrado, o que vai começar a acontecer? Problema nas comunicações, as questões profissionais, as coisas não funcionam, não andam, a internet não vai para frente, pode ter problema tecnológico, problema nos seus eletrodomésticos, queima tudo, problema... E Vênus já está retrógrada, que vocês sabem, está retrógrada desde dezembro. Não preciso nem ficar falando sobre isso. Então, quando o Sol entra em Aquário no dia 20, esse Mercúrio retrógrado também fica muito mais fortalecido com esse Sol. Então, a gente vai começar a perceber que a gente quer mais liberdade, que a gente pode começar a perceber que a gente pegou o trem errado e se arrepender. Seja numa relação, seja no trabalho, seja numa sociedade. Então, a gente vai precisar de ter aí do dia 14 até o dia 26, que é o tempo que Mercúrio vai ficar retrógrado, se reorganizar, repensar, voltar a querer ser aprendiz na história, ser mais humilde, refazer aí algumas posturas, repensar algumas atitudes, porque senão o caos na vida da gente vai ser intenso, vai ser grande, tá? A gente tem Marte entrando em Capricórnio dia 24 e a Lua minguando dia 25 em Escorpião. Então esse momento da Lua minguante, seguindo desse Mercúrio que volta à sua normalidade, e no dia 29, bem no finzinho do mês, Vênus também volta à normalidade, é um fim de mês, desse dia 24 para frente, com a ajuda de Marte, que está em Capricórnio, Saturno ganha força, porque o ser humano ele só vai aprender quando ele perder a coragem de fazer as coisas, de passar por cima do outro e tal. Então, quando esse Marte, a nossa força marciana, entra nos níveis de Saturno, a gente só vai conseguir avançar se a gente tiver sabedoria, se a gente tiver um certo poder e se a gente tiver o caminho das pedras. Se a gente não tiver, a gente vai ter que buscar. E buscar vai ter que ter paciência, porque quando Saturno põe a mão em alguma coisa, tudo é lento, tudo demora. Então, desse dia 24 para frente até o fim do ano, a gente pode ter que rever relacionamentos do passado, rever atitudes que a gente tomou, começar a ver planos, sociedades e projetos que ficaram para trás e retomar. Então, pode ser um bom momento a gente retomar essas coisas com esse Marte em Capricórnio e trazer essa renovação para a nossa vida. E aí, o fim do mês, janeiro, acaba com uma renovação de esperança e um estado de que as coisas que a gente foi agitado num liquidificador, tudo ficou, e aí as coisas começam a baixar porque a lua vai estar minguando. E a gente começa a ver o que sobrou, o que vai dar para consertar, o que vai dar para recuperar e o que não dá. E é isso, vai ser um mês intenso, como eu estava falando, haja fôlego, boa sorte para todos nós nesse primeiro ano que já chegando com tudo pra gente, tá bom? Um beijo para todos e até o próximo vídeo.